Esse texto está dizendo de um homem que ele tinha uma visão do futuro muito louca. Um homem que tinha uma esperança em Deus maior do que todo mundo. Um homem que tinha, maior do que todos da sua época. Um homem que tinha assim, cara, o que Deus tem é extraordinário. O fundamento que Ele tem para a minha vida é algo glorioso. O que Deus tem para a minha história é tremendo. Eu queria que alguém de fé aqui ficasse de pé. Se você está na tua casa ou está aqui, se alguém de fé ficasse de pé. E se alguém que tem fé, que ficou de pé, declarasse assim: eu sei que o que Deus tem para mim é glorioso, é poderoso, é maravilhoso. E se alguém crê, dá um glória a Deus. Por isso levanta a tua mão e diz assim: por isso não importa as circunstâncias atuais, não importam. O que importa é que o meu Deus está aqui, e eu creio nele, e certamente chegarei lá. Uma característica para mim que era muito forte no apóstolo Paulo Tércio. Eu poderia destacar muitas características do Paulo, porque Deus deu a ele múltiplos talentos. Ele era um homem talentoso, um homem cheio do Espírito Santo, bom pregador, bom pai, bom pastor, coração de pastor, bom marido, fiel, honesto, digno, discípulo de Jesus. Mas tinha uma característica no Paulo para mim que era inigualável. Eu encontrava o Paulo, eu estava distante do Paulo, eu me lembrava dessa característica. Era a generosidade. Prossigam para o alvo. Então eu quero declarar algo para vocês com todo o amor do meu coração. O alvo ainda está para ser alcançado. O nosso apóstolo terminou uma etapa. E eu vejo o cristianismo como uma corrida de bastão. Agora o bastão está sendo entregue. E vamos prosseguir para o alvo. O alvo é a chegada, onde todos nós vamos chegar no mesmo destino. E ao caminhar ao lado dele e ao ouvir as palavras que ele tão apaixonadamente falava sobre aquilo que Deus havia confiado, imediatamente na minha alma eu pude perceber que eu estava na presença de um gigante. Não só pelo seu tamanho, porque tem gente grande com a cabeça desse tamanhozinho, e tem gente que é pequenininha e tem a cabeça grandona. O apóstolo Paulo sabia fazer uma junção das duas coisas: mente brilhante, apaixonada, um coração gigantesco. E na presença dele eu percebi que eu não estava na presença de uma pessoa comum. O nosso apóstolo, eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza de dizer, ele era alguém que confiava e cria em Cristo, e confessou a Cristo, e viveu por Cristo, e caminhou nessa terra como poucos homens caminham. E tinha uma coisa no coração: essa visão é importante, correr a nação. E não importa se a nossa igreja vai ser beneficiada ou não, a cidade vai ser, e por isso nós vamos fazer. Meu pai, ele algumas vezes nesse altar ele citou alguns exemplos. Ele disse assim: porque o dia que eu morrer, eu não quero que vocês fiquem chorando, eu quero que vocês façam uma festa para Jesus. Algumas vezes, não foram poucas, ele citou isso aqui, nesse altar. Porque ele dizia que tudo que ele vivia era unicamente por conta de Cristo. Ele me diria: Marta, Deus está no controle. Porque quando os dias bem assombrosos vinham, eu me desesperava muito mais. E ele me dizia: Marta, Deus está no controle. Ele iria me dizer: cuida dos nossos filhos e da igreja. Igreja, amigos, família, pela graça de Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos e
assim como Ele me ensinou a orar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê o shalom, a paz, que o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Cristo Filho estejam com você todos os dias da sua vida, em nome santo e poderoso de Jesus, em nome santo e poderoso de Jesus, amém.